Shalom Adonai. Hoje eu estou convosco para falar primeiramente sobre este livro. O assunto hoje vai ser de dentro deste livro. Esse livro tem por título Escatologia Pentecostal, livro que eu escrevi, publicado pela editora Reflexão. A editora Reflexão é, aqui no Brasil, uma das principais editoras e a representante da teologia arminiana no Brasil. Os principais e os mais afamados e respeitados teólogos arminianos, as suas obras são publicadas pela editora Reflexão. Visite o site da editora Reflexão. Lá você encontra o meu livro e mais de 1000 obras dentro do contexto da teologia arminiana. Muito bem, vamos em frente. E aqui no livro você vai encontrar no capítulo 4 um título que fala sobre a epistemologia, tá? Epistemologia da teologia e da escatologia, da teologia da esperança, que é relacionado ao contexto escatológico, numa perspectiva de Jürgen Moltmann, e na escatologia pentecostal. Tá? Quando nós trabalhamos a teoria, nós temos o estudo do saber e a doutrina responsável para estudar o saber, para estudar como que o saber se desenvolve, como é que é construído no aspecto do cognitivo, como que é formado o pensamento. Então, a proposta de um título ou de um tema de um livro, quando se aborda epistemologia de um assunto, como a epistemologia da escatologia pentecostal, a proposta é falar e tratar como que se desenvolve o pensamento pentecostal, né? No quesito da escatologia, tá? Na perspectiva e no arcabouço escatológico, como que a epistemologia entra para a formação desse pensamento escatológico na perspectiva pentecostal. É essa a proposta máter deste capítulo. E quando nós falamos de escatologia pentecostal e o pensamento dos teólogos pentecostais empreendem a escatologia para desenvolver o pensamento escatológico deles, nós temos que ver que eles trabalham em duas frentes. Uma, a origem, o dispensacionalismo, e outra, para as correntes em si, pré-milenista, dispensacionalista e pré-milenista histórico, e pré-tribulacionista, né? Dispensacionalista e histórico. Quando nós olhamos também esse aspecto, nós vamos ver que as escrituras elas vão revelando e vão descrevendo e vão apresentando um conteúdo escatológico de uma forma ascendente. Então, cada um dos pontos centrais é distribuído conforme uma ótica escatológica. Lewis Sperry Chafer, que é um dos mentores do dispensacionalismo clássico, né? Ele vai dizer que o registro divino ele prevê a restauração deste universo à sua origem, a bem-aventurança sob a autoridade incontestável de Deus, quando o Filho irá derrubar toda a autoridade e banir todo o inimigo. Este propósito, conforme registrado nas Escrituras, aparece em vários estágios ou aspectos.
todos conduzindo com a certeza do infinito a glória da consumação, ou a gloriosa consumação. Então, Schaeffer está falando como se analisa, ou como se desenvolve, ou como podemos pensar e analisar sobre a aliança davídica. E como também até sobre o plano divino dentro de todo o contexto das escrituras sagradas no que se concerne à escatologia. A aliança davídica, por exemplo, é uma ordem real que é estabelecida para continuar ou perpetuar-se para sempre. O elemento dessa perpetuidade neste governo real não é condicionado no juramento que Yahvé, no caso, o nosso Deus Yahvé, quando se utiliza esse termo, está se utilizando o termo Deus no hebraico. Yahvé, ele faz para a casa davídica, faz para Davi. O castigo era fornecido em caso de desobediência. Castigo caiu, inclusive, sobre a nação nos cativeiros e a dispersão. Mas o propósito eterno da aliança não é revogado. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, o principal enfoque aqui é a promessa que Deus faz a Davi de um reinado eterno e que será cumprido literalmente. Então é assim, vocês já estão vendo, que vai se construindo todo o pensamento, o fundamento e os norteamentos das propostas e dos pressupostos do dispensacionalismo clássico. Então essa aliança que Deus faz com Davi, a qual está relacionada com o milênio coquiliasta, ela é realçada a garantia de seu cumprimento, como o próprio profeta Jeremias registra no seu livro em Jeremias 33, 20 a 21, quando Jeremias profetiza: assim diz o Senhor, se vocês puderem quebrar meu pacto do dia e meu pacto da noite, e que não deveria haver dia e noite em seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes e meus ministros. Então o apóstolo Pedro, em seu sermão, lá no Pentecostes, revela também que era elemento eterno nesse pacto, ao qual Jeová havia jurado como juramento que levou Davi a prever o Senhor, que sempre diante de sua face, ao exigir em sua fé, até mesmo a ressurreição de Cristo, para que o juramento que Deus não falhasse. E que juramento esse? O juramento que fez a casa de Davi. Tá? Então nós podemos ver dentro de diversos contextos escriturísticos a retificação do pacto davídico como uma confirmação a ser enunciada e evidenciada e cumprida no futuro eterno do reino milenar. Os profetas, em suas profecias, expandiram em detalhes magníficos o reino de uma aliança de filho de Davi sobre a casa de Jacó para sempre. Schaeffer, sobre essas profecias, vai considerar o quê? Que dificilmente um comentário é necessário se as declarações são entendidas em seu significado simples e óbvio. As passagens são aqui selecionadas dentro do que foi falado por todos os profetas sobre a vinda do rei e de seu reino. A partir dessas escrituras será visto e é percebível que o reino de Emanuel é teocrático, é um reino teocrático. O rei será Emanuel, que significa Deus conosco. O seu nascimento será humano e um herdeiro legítimo ao trono de Davi, nascido de uma virgem em Belém. Tudo então que ocorre é para o cumprimento da profecia messiânica de Isaías e é retificada a José, marido de Maria, sobre o nascimento de Cristo, quando o anjo
ao anunciar a José, diz em Mateus 1, 22 a 23, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa, claro, como eu já falei, Deus conosco, ficando notório então a veracidade da profecia de Isaías sobre a vida e o ministério do Messias. Então a efetivação do reino de Deus sobre a terra em Jerusalém, ela é profetizada, é pronunciada pelos profetas, como nós vemos claramente, não só pelos profetas em Isaías 11:9, Jeremias 23:5, mas também pelo próprio salmista Davi em Salmo 2:8. Concede esses textos um fundamento bíblico e profético para ser assegurado que o reino de Emanuel, o Messias, será na terra e centrado em Jerusalém, conforme fica bem evidente na profecia messiânica de Isaías, conforme está escrito e registrado em Isaías 2, 1 a 3. Então esse reino será estendido às nações da terra, conforme está assegurado no Salmo 72, 11 a 17. E irá ser estabelecido com a glória e a paz do Rei Eterno, que retornará para cumprir a promessa e aliança feita a Davi, que irá instaurar neste período do reino milenar a paz, a justiça e a harmonia sobre toda a natureza, e todos os santos estarão reunidos com Cristo, a qual irá reinar em um estado de glória e honra indescritível. Dentro dessa ótica, dessa construção hermenêutica literal, a abordagem escatológica relacionada ao reino de Deus sobre a terra fica evidenciada com uma abordagem de perspectiva dispensacionalista. A reflexão que a proposta tem, ela é de comunicação totalmente dispensacionalista, porque há umas inter-relações apontando para essa construção dessa linha do tempo, defendida pelo dispensacionalismo. Então, dentro desse livro, nós vamos estudar esses assuntos. Nesse capítulo 4, nós vamos trabalhar, muito bem trabalhado e relatado e desenvolvido sobre o dispensacionalismo, como é construído esse pensamento. Não só o dispensacionalismo, mas também as correntes escatológicas pré-tribulacionista e pré-milenista. Portanto, adquira hoje mesmo esse livro Escatologia Pentecostal, publicado pela Editora Reflexão. Visite lá o site da Editora Reflexão, adquira o livro e será uma grande conquista para você aperfeiçoar o seu conhecimento escatológico. Obrigado a todos.